Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos de um estudo bíblico, mas um estudo bíblico diferente. Ele vai durar 4 partes, 4 domingos, os 4 domingos de dezembro. E nós vamos falar sobre o advento do Natal. Como temos 4 domingos exatos até o dia 25 de dezembro, que é o dia em que nós cristãos comemoramos o Natal, nós vamos usar os 4 domingos para falar um pouquinho sobre Jesus, né? E vamos nomear de o advento de Natal. Antes de mais nada, peço a você, por gentileza, que se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, ative esse sininho para receber as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se você gostou, se você se sentir abençoado e também nos siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada! Então, queridos, como nós já falamos no começo do vídeo, nós vamos usar os 4 domingos de dezembro para falar um pouco sobre Jesus. Nós vamos nomear de o Advento de Natal. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as profecias, sobre tudo, como Deus preparou tudo para o nascimento de Jesus, para a vinda de Jesus ao mundo, né? Para a encarnação do próprio Deus, que veio com o propósito de salvar a humanidade, de tirar o pecado do mundo, né? De todo o mundo. Então, nós vamos falar cada domingo de profecias, profecias sobre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o plano de Deus, né? As primeiras profecias, né? E vamos ver que o plano da salvação, o sacrifício de Jesus, já era o plano A de Deus desde a fundação do mundo. No próximo domingo, nós vamos falar sobre as profecias de Jesus como servo sofredor, o Messias que sofreu por nós. No terceiro domingo, nós vamos falar sobre as profecias do Messias rei, o descendente de Davi, o leão da tribo de Judá. E no último domingo, no dia 25 de janeiro, nós vamos falar sobre as profecias a respeito do nascimento de Jesus. Nós podemos ver desta forma que o Antigo Testamento está repleto de profecias que se cumpriram em Jesus. Embora, né, os judeus não acreditem, não entendam ou fechem os olhos, né, façam vista grossa para algumas passagens, o fato é que Jesus cumpriu todas as profecias ou ainda vai cumprir aquelas que se referem ao milênio, né, ao tempo do seu reino, da restauração literal de Israel, ainda vai se cumprir. Mas todas aquelas do ministério terreno de Jesus, do ministério terreno do Messias, o Senhor Jesus já cumpriu e nós vamos ver algumas delas, né? E nós sabemos que o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Há quem diga que é muito provável que ele tenha nascido em março. E assim, não é isso que importa. O que importa é nós elegermos uma data para comemorar, para agradecer a Deus pela vinda do Senhor Jesus, que ele se fez homem, né? Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu, cresceu. Ele foi exatamente como nós, passou por todas as etapas que nós seres humanos passamos. Jesus é Deus e foi 100% homem. Então, nós no Natal é isso que nós celebramos. É a vinda do Senhor, o cumprimento da promessa, né? Do profeta maior de todos, do ungido de Deus, do Messias do Senhor, o próprio Deus encarnado para tirar o pecado do mundo. Quando ele nasceu de maneira simples, numa estrebaria, né? Foi a maneira mais simples que podia existir. Mas o Senhor o trouxe e nós devemos sim comemorar, agradecer a Deus por essa dádiva, por esse presente,
O próprio Deus, a gente vai ver lá no último domingo, né, como se alegrou, como as pessoas se alegraram, né, os anjos anunciaram aos pastores e, e, e eles foram lá e adoraram o Senhor. É motivo realmente de festa, de celebração, de ações de graça ao Senhor, né? E não tem absolutamente nada a ver com Papai Noel, com o consumismo, com todas as bobagens, todos os absurdos que as pessoas aí que não conhecem o Senhor fazem. Não. Natal é simplesmente, né, a navidade, o advento do Senhor Jesus Cristo à Terra, né? E por isso nós vamos chamar essa série de Advento de Natal. A palavra advento vem do latim e ela significa aparecimento, chegada de alguém ou de algo. Então, o advento de Natal nada mais é do que a chegada do próprio Deus ao mundo, a encarnação do próprio Deus. Glórias a Deus por isso, não é verdade? Então vamos começar hoje no tema 1 sobre o plano de Deus. Nós podemos ver, queridos, que o plano de Deus sempre foi a salvação através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Né? Nunca foi um plano B. Ah, puxa vida, o homem caiu, aconteceu alguma coisa e agora? O que eu faço? Ah, já sei. Jesus, meu filho, vai lá e morre por todo mundo. Não, sempre foi esse o plano. Nós podemos ver isso em alguns textos que mostram isso claramente para nós, que o Senhor Jesus, que o sacrifício dele já havia acontecido antes da fundação do mundo, ou era conhecido antes da fundação do mundo. Vamos ler primeiramente 1 Pedro 1,18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Aleluia! Vamos ler mais um texto que está em Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Amém. Mais um texto aqui que mostra que o plano sempre foi esse. Deus, em sua onisciência, já sabia da queda do homem, já sabia que o homem decidiria por tentar ser como Deus, por desobedecer a Deus. E o plano para que todo homem pudesse ter a disponibilidade de voltar a ter acesso a Deus após a queda no Éden foi a salvação por meio da vida, do sangue, do sacrifício do Senhor Jesus. Então, desde o início já estava traçado que o próprio Deus viria ao mundo, se entregaria por nós. E para que isso acontecesse, ele nasceria. E aí nós vamos ver que existem profecias falando sobre o seu nascimento. E aí as primeiras profecias que nós podemos ver sobre Deus mostrando, né, a nós, ao povo, aos hebreus, aos judeus, a vinda do Messias, nós podemos ver lá na Torá, né, que são os 5 livros de Moisés. Vamos ler duas passagens aqui. A primeira está em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus está amaldiçoando a serpente, depois Adão e Eva, né? Devido à queda do homem, à desobediência, que comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E aqui o Senhor diz à serpente que o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça. E nós sabemos, né, que o Senhor Jesus, na sua morte na cruz do Calvário,
despojou os principados, os demônios, os expôs publicamente. Né? Por quê? Porque ele tomou as chaves da morte e do inferno e não deu mais, eles não têm mais direito. Satanás e seus demônios não têm mais direito sobre a morte, né? Todo mundo pode se ver livre da condenação eterna através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, na cruz do Calvário se cumpriu esta profecia, que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. E também a gente sabe que isso é uma profecia de duplo cumprimento, podemos dizer assim, né? Porque como diz em Romanos também, o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós sabemos que no fim de tudo, depois do milênio, o Senhor Jesus vai prender Satanás para sempre no lago de fogo e enxofre, né? E para sempre, nunca mais ele vai enganar as nações. Outra profecia dentro dos 5 livros de Moisés a respeito de Jesus, nós podemos ver em Deuteronômio 18 e 19. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Amém. Aqui Deus está falando com Moisés que levantaria um profeta como ele, né? E na verdade, superior a ele, né? Que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus, homem, profeta, salvador, né? Curador. O Senhor Jesus salva uma pessoa de todas as formas, de todos os significados que esta palavra possui. Salva, ele pode nos salvar, ele nos salva da condenação eterna, da separação com Deus, de uma eternidade no inferno, de uma vida sem propósito, de uma vida enferma. De todas as formas, o Senhor Jesus é o único que pode nos salvar. Então, nós vemos aqui duas profecias a respeito de Jesus dentro dos 5 livros de Moisés. Lá no comecinho de tudo, né? Lá em Gênesis mesmo, Deus já estava falando abertamente sobre Jesus. É óbvio que nós vemos Jesus nas entrelinhas em toda a Bíblia, inclusive na criação, porque Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem de quem? Com quem Deus estava falando? Obviamente, com as duas pessoas da Trindade além dele, que é o Filho, o Senhor Jesus, e o Espírito Santo. E é possível nós encontrarmos Jesus em todos os livros da Bíblia. Jesus, na verdade, é o centro da Bíblia, mas nós só estamos pincelando algumas profecias, né, para dar andamento no nosso tema sobre o advento de Natal. Então, nós entendemos aqui que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus já havia preparado tudo. Antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já era o Cordeiro que morreu para tirar os nossos pecados, para nos religar a Deus. O Senhor Jesus, o Salvador do universo, Salvador do mundo, já estava tudo certo, já estava tudo programado, né? No enredo de Deus, no roteiro de Deus, a morte, a vinda, o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Deus e nosso Salvador. Aleluia por isso. Que grande alegria nos é, não é verdade, queridos? Saber disso, meditar nisso, nas maravilhas que Deus nos fez, né? Que enviou o seu único filho para morrer por nós de uma maneira que ninguém mais faria. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida
pelos seus amigos. E o Senhor Jesus deu gratuitamente, deu deliberadamente, voluntariamente a sua própria vida por nós. Bendito seja o Senhor. Por isso devemos mesmo nos alegrar, nos reunir em família e celebrar o seu nascimento, ainda que a gente não saiba a data exatamente. Celebremos o nascimento do Senhor, adoremos a Deus, agradeçamos a Deus pela vinda de Jesus Cristo, porque se ele não tivesse vindo, se ele não quisesse ter vindo, o que seria de nós, não é verdade? Mas por seu sangue somos salvos, somos livres da ira vindoura, somos livres da condenação eterna. Aleluia! Glórias a Deus por isso. É motivo de grande alegria, grande alegria. Ainda que você esteja num momento triste, ainda que esse ano tenha sido difícil para você, talvez você não esteja animado para as festas de fim de ano por conta de uma perda, por conta, né, de coisas que possam ter acontecido. Saiba que eu me compadeço com você. Eu me compadeço da sua dor, entendo perfeitamente. Mas se esforce, agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que você ainda tem, por aqueles que estão ao seu redor, pela família que você tem. Agradeça a Deus e não deixe de celebrar, ainda que o seu coração não esteja transbordando de alegria, ainda assim, celebre, adore a Deus, agradeça ao Senhor Jesus por ter vindo a este mundo, por ter escolhido nascer e ser o nosso Senhor e Salvador. Amém? Glórias a Deus por isso. Eu espero que você tenha um dia muito, muito abençoado. E no domingo que vem a gente volta com a segunda parte, né? O segundo vídeo sobre o advento de Natal. E que você tenha um dia muito, muito abençoado. E amanhã a gente está aqui de volta com uma devocional curtinha da Palavra de Deus. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.